Olá, seja bem-vindo ao canal Encarando o Sobrenatural, aqui quem vos fala é o Davi. Se você chegou agora, meus irmãos, infelizmente você não viu alguns vídeos essenciais para o entendimento de certos fatos que acontecem agora. E eu dizia ao longo desses vídeos, de 2014 para cá, que o sistema ele tem uma tática muito poderosa. E eu dei inclusive esse exemplo, quem é mais antigo deve lembrar. Se eu chegasse da sua casa e dissesse, olha, eu quero que você trabalhe 12 horas por dia para mim e eu vou te pagar R$ 500 por mês. O serviço é pesado, você vai limpar, vai lavar coisas, vai carregar, vai passar o dia inteiro trabalhando e eu vou te pagar apenas R$ 500. É óbvio que você mandaria eu me ferrar, né? Afinal de contas, é quase que um trabalho escravo, né? Não compensa, os R$ 500 não vai dar nem para você se alimentar durante esse período dos 30 dias que você vai trabalhar para mim se você aceitasse. Então os R$ 500 você não conseguiria nem se alimentar. É por isso que o salário, né, já tem o nome de salário mínimo por conta disso. É o mínimo para sobreviver no Brasil. É a conta que eles fazem de acordo com a própria cesta básica, despesa de energia, água e etc, né? Então, em situação normal, você não aceitaria uma proposta absurda dessa. Mas se a situação estiver muito ruim, agora muito ruim mesmo, ao ponto de você não ter nada para comer, aí trabalhar para comer passa a ser uma boa opção. Uma coisa que você de momento rejeitava, a situação fica tão ruim que você passa a pensar na ideia e às vezes acaba aceitando. Eu me vi pensando nisso hoje porque desde que a gente começou, a coisa foi só piorando. Mas eu tive saudade de 2018, 2019, época que já perdi muitos vídeos, fui muito prejudicado, mas eu senti falta daquela época. Que eu ainda consegui fazer vídeos mostrando os tais caixões da FEMA. Quem não lembra desses vídeos? Nós mostramos um estranho caminhão com um símbolo, aquele símbolo do compasso, vocês devem lembrar, né? Com um Gzinho no meio, com todo respeito. Mas o caminhão que carregava esses caixões tinha aquele símbolo nele. Além disso, também vimos um navio, um grande navio, também carregado deles, ancorando aqui no Brasil, né? E naquela ocasião nós dissemos que muitas coisas ruins viriam para o Brasil. Há fofocas, né, tem que colocar assim, de pessoas que estão lá no Rio Grande do Sul, dizendo que os falecidos são milhões de pessoas. Se você assistiu o nosso último vídeo, o de 23/5 de 17:45, eu coloquei algumas imagens que nos levam a crer nisso. Claro que não imagem dos corpos, até porque aquela Antonelli, se eu não me engano, esse é o nome dela, né, que é uma lourinha, que ela é bem polêmica também, ela tem um quadro, se eu não me engano, que chama-se Na Lata. Eu acho que tinha uns 2 ou 3 vídeos dela, né? Não é uma pessoa que me entra bem, mas tem hora que ela fala muita verdade. E ela esses dias estava dizendo, ela levou alguns especialistas lá, né, pessoas que estão trabalhando, inclusive, no meio, né, das enchentes lá no Rio Grande do Sul, e elas dizendo que, de fato, elas têm imagens, e são milhões de corpos, né? E aí vem as fofocas, dizendo que um certo navio estaria fazendo a coleta, né, desses corpos para que não assombrasse as pessoas. Claro que isso nunca vai se confirmar, eu tenho certeza disso, né? Inclusive, se realmente isso for verdade, o navio deve estar lá para isso, né? Fora as comportas, tudo que a gente falou aqui, enfim, não estamos dizendo que é verdade, mas que muitas pessoas estão falando sobre isso, né? E agora chega a dica do nosso querido irmão Guilherme Espírito Santo, que eu já deixo aqui aquele abraço. Acho que o Guilherme Espírito Santo é um dos primeiros inscritos aqui do canal, sempre aqui conosco. E isso me deixa muito feliz, né? Já deixo um abraço pro Guilherme e tantos inscritos que estão sempre aqui comentando, mandando excelentes dicas. Às vezes as dicas são tão excelentes, meus irmãos, que elas não dão nem para fazer vídeo, por conta, né, do mundo que a gente vive hoje, onde pensar é proibido, né? Então é o seguinte, na dica do nosso querido irmão Guilherme Espírito Santo, diz o seguinte, ó: números de dengue e da chikungunya continuam impactando. Essa matéria é de 22/5 de 2024. Então, chikungunya, dengue, era uma coisa que a gente imaginava, né, que tinha superado, que estava dentro de níveis aceitáveis. Mas com esse desgoverno que está aí, meus irmãos, as antigas mazelas começam a voltar quase como uma maldição. E aqui é matéria da própria Secretaria Estadual, dados da Secretaria Estadual de Saúde. Eles atualizaram o boletim epidemiológico, quase que eu não falo esse nome, de Minas Gerais, constando os casos de dengue, chikungunya e zika vírus. Os números continuam impressionando e exigindo mais cuidados na prevenção dos focos do Aedes aegypti, mosquito transmissor dessas doenças. Eu esses dias também fiz um vídeo aqui questionando esses gastos, inclusive milionários, com a criação daquele mosquito transgênico que deveria evitar a proliferação, né, desse mosquito transmissor desses problemas, né?
E nem isso, né, meus irmãos? Você pode falar abertamente, porque, ora, os caras dizem, ó, vamos gastar com isso que é a solução, né? Imagina que você fosse comprar um Baygon pra sua casa. Aí o cara, ó, pega todo o teu salário e compra esse super Baygon que vai acabar com as pragas. Você compra e não acaba. Você teria o direito de cobrar ou não? Você teria o direito de cobrar. Mas quando se trata dessas autoridades, eles dizem que eles estão com os especialistas no assunto. Você e eu não somos especialistas, então a nossa obrigação é unicamente pagar e não ficar reclamando nem fazendo vídeo em rede social com fake news. É essa a lei que eles estão colocando aqui no Brasil, praticamente isso. E todo dia, né, enquanto a gente está olhando para isso, os caras tentam dar uma nova facada nas nossas costas. Graças a Deus não passou, não deu nem tempo de eu fazer vídeo, né? Mas, de novo, os caras queriam passar agora a PEC da Rede Globo, de novo, né? Onde as redes sociais seriam obrigadas a pagar pelas notícias da mídia, né? E o governo criaria um órgão para dizer o que é e o que não é jornalismo e obrigar as plataformas a pagar. Então, assim, são coisas, meus irmãos, que nós pensávamos ter superado, né? Mas os caras querem ressuscitar o cadáver podre, né, da velha mídia e fazer com que a gente pague por isso com o nosso dinheiro e com a nossa liberdade. Realmente é terrível, família. Continuando o assunto aqui desse vídeo, o total de casos prováveis de dengue em Minas está se aproximando de 1.433.000, sendo que desses 704.000 estão confirmados. Só neste ano, 504 pessoas faleceram e 815 óbitos estão sendo investigados. Então, se isso aqui não for um genocídio também, meus irmãos, até porque todo mundo sabe que o Molusco não quis comprar medicação para combater isso aqui, né? Minas Gerais já tem 118.000 casos suspeitos de chikungunya, sendo que quase 86.000 estão confirmados. O estado confirmou 64 falecimentos e mais 33 estão sendo investigados. Então, meus irmãos, cadê aquela mídia que chamava o Bolsonaro de genocídio? Cadê eles? Não tô dizendo aqui que o Bolsonaro é bom, que eu amo ele, tô dizendo que o tratamento está sendo totalmente diferente. Se isso aqui fosse no governo dele, pode ter certeza que teria milhares de jornalistas pedindo o impeachment do cara, mas aqui você não vê nada disso. Inclusive, eu tenho me aborrecido bastante com a oposição e tenho expressado isso aqui, porque nada que acontece, nem mesmo, né, um bilionário como Elon Musk fazer denúncias, provar essas denúncias, não tem força, né, para impeachment ninguém. Os caras continuam com as negociatas. A narrativa é bonita, a narrativa empolga qualquer um, dá vontade de você sair, né, com a cara dos caras tatuada no peito. Poxa, agora eu sou fã desse cara, mas as ações, se você olhar, eu quero ações, eu quero articulação política. Aí, meu amigo, você vai ver que, infelizmente, essa é a oposição que fala mais bem, mas que talvez seja uma das mais fracas que já se teve no Brasil. A que mais negocia. Mas vamos lá. Quanto aos casos suspeitos de Zika vírus, já são 267, com 25 confirmações. Não foram registrados falecimentos em decorrência desse problema. Já a atualização do boletim na região centro-oeste mantém Divinópolis na liderança dos casos prováveis de dengue, num total de 12.453 notificações e 5 falecimentos. A chikungunya teve 366 notificações e 6 falecimentos. A segunda cidade com mais casos na região é a Nova Serrana, com 7.300 notificações de dengue e outras 30 de chikungunya. Pará de Minas ocupa a terceira posição no ranking, com 4.808 casos prováveis de dengue e 656 de chikungunya. O novo boletim também confirma neste ano um falecimento por dengue e 2 por chikungunya. E no Brasil foi batida a marca dos 5 milhões de casos prováveis de dengue, segundo o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde. Só na última semana foram quase 180 mil casos registrados. Nesse ano já são 5 milhões e 100 mil casos prováveis de dengue. Minas Gerais é o estado com o maior número de casos. São Paulo aparece em segundo lugar. Em todo o país, 2.827 pessoas faleceram por dengue neste ano. E este número é mais do que o dobro que foi registrado em 2023, que já era um recorde, 1.179 falecimentos. Então, meus irmãos, se as pessoas ainda não estão vendo, né, que esse, de fato, é o verdadeiro Genô, né, eu não sei mais o que é que pode se fazer, né? Eu não sei mais o que é que precisa acontecer. Você tem condenados da Lava Jato sendo inocentados por um cara só, como a gente já falou também em vídeo, não vou ficar repetindo aqui. Você tem as denúncias, né, de interferências claras de um cara só na escolha das pessoas, né? Você sabe do que eu estou falando, prefiro não citar o nome. Gastos incontáveis, e é justamente esses gastos incontáveis, insanos, que tá mantendo o cara no poder. Literalmente ele tá pagando para continuar na cadeira. E assim, você não vê força. Aí você pergunta, o que é que precisa acontecer? Tem que o cara, sei lá, entrar ao vivo na Rede Globo, né? O Molusco tem que entrar
e confessar, não, eu fiz isso mesmo, pra poder os caras terem força pra fazer alguma coisa. É insano, família. O nosso povo tá definhando, literalmente, definhando, meu amigo. E você não vê a ação real, não vê danada, né? Eu nunca vi isso, e também é impressionante como o povo tá tranquilo, né? Como o povo tá satisfeito com essa situação. Realmente, família, não dá pra gente entender. Não dá, viu? Realmente parece que o povo tá anestesiado. Lembra daqueles vídeos que a gente falava também, né? Sobre a alimentação tá contribuindo pra isso, a água, até o ar que a gente respira. Talvez, meus irmãos, o que a gente já viu aí no céu, o céu riscado, literalmente, vocês sabem o que são, né? Trails, tal. Talvez tudo aquilo ali não foi feito por acaso. Talvez tudo aquilo ali tenha a ver também com essa passividade da população, que parece, literalmente, não se estressar com nada. É terrível, meus irmãos. Como a gente diz aqui, os fazendeiros falam aqui em Pernambuco, por causa de um grito se perde uma boiada. Né? É o que você tá vendo. Mas enfim, meus irmãos, eu vou deixar aí, né, para você deixar a sua opinião. Eu quero agradecer mais uma vez a audiência de vocês. E a gente volta sempre com 2 vídeos. Né? Às 17h45 estaremos juntos aí. Mais uma bomba, literalmente, pra gente debater aqui. Fique com Deus, um abraço e a gente segue juntos, sempre encarando o sobrenatural.